Olá, Eurípedes! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Como é que tem passado? Primeiro que a honra é toda minha, você sabe disso, né? Uma das minhas colegas de pós-graduação aí e colegas do início da integrativa, né? Que nós fomos juntos aí no curso da Denise, nos conhecemos lá. E tô numa semana meio corrida, sabe? Que é prova final aí de semestre dos meus alunos, mas ossos do ofício. Então Estamos. vamos tentar ser o mais objetivo possível para eu te liberar e Não, você poder resolver seus probleminhas aí. não, esse horário eu sou todo seu, estou à sua disposição. Ai, que honra. Se apresenta um pouquinho para a gente, fala da tua formação, Eurípides. Qual foi a tua trajetória até hoje? Quantos anos de caminhada? Vamos lá. Eu sou formado já tem 16 anos. Eu sou cirurgião geral, né? Meu RQE é cirurgia geral de formação. Eu fiz no Servidor Municipal de São Paulo. Fui para Uberlândia, fiz o R3 inteiro da proctologia, tive que parar porque começar a trabalhar, né, pôr dinheiro em casa, porque não estava fácil, né? Residente, aquela renda nossa não serve para nada. Não me arrependo, que eu operei bastante no meu R3 e já saí fazendo cirurgia, hemorroida, cirurgia de câncer, não me prejudicou nesse sentido. Mas depois eu fiz a pós-graduação do Sírio-Libanês de coloprocto e tem outras pós-graduações, né? Num determinado momento dei a guinada para medicina funcional. Aí fizemos juntos, né, a pós-graduação da doutora Denise de Carvalho. Eu terminei uma pós-graduação da USP de Ribeirão, de nutrologia, e estou no meio de uma de medicina integrativa. E fazendo mestrado agora, né, que na pandemia aí, consultório diminuindo, as colonoscopias minguando também. Surgiu essa oportunidade, né, para mim, para minha esposa, e viemos de coração aberto abraçar mais essa missão. E estou gostando muito. Me encontrei como professor e acho que vai ser, se bobear, a minha profissão principal, né? O Olha médico que vai ser meu lindo. hobby e o principal vai ser professor aí na medicina. E é isso. Então, olha o gabarito da pessoa que eu trouxe aqui para falar de intestino preso. A gente tem uma formação bem parecida, mas claro que você tem anos de estrada aí, né? E justamente por isso que te trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho além de fibra e água, que é o que a maioria fala, né? Ah, intestino preso, come fibra, toma água. É isso que a gente aprende dentro da medicina tradicional. Então, eu quis te trazer para a gente conversar sobre a outra visão. Não aquelas causas secundárias, né? De uso de medicamento, essas coisas não. Vamos falar um pouquinho sobre aquelas principais, aquelas que dão mais trabalho no consultório do cirurgião geral, do proctologista, que é a constipação de trânsito lento e aí as obstruções de saída, de sinergia pélvica, né? Queria que você conversasse um pouquinho sobre essas outras causas, para a gente entender as diferenças e tentar ajudar as pessoas que estão sofrendo há anos aí com esses sintomas sem uma direção. Pronto, vamos lá. Eu, nessa minha formação de proctologia lá na UFO, em Uberlândia, que eu fiz o R3 todo lá, tinha com a doutora Abadia a parte funcional, que fazia manometria, tanto esofágica quanto anorretal, né? E eu lembro que meus colegas, né, cirurgiões, você sabe como é que são os cirurgiões, né? Torcia o nariz para essa parte, falar, ah, não, você faz se você quiser, meus chefes falavam desse jeito. Só que eu fiz fisiologia anorretal com a doutora Abadia e apaixonei também, porque, gente, é fisiologia pura, e se você não entender aquilo ali, realmente você vai ficar na fibra e água, que é o que a maioria dos colegas acabam ficando nessa superfície, né? Por essa questão mesmo de as cadeiras de proctologia, né? Até se bobear de gastroenterologia, não aprofundam nesse sentido. E a questão do fibra e água não é que é lenda, é que assim,
é o que é ensinado na faculdade e resolve 60% dos pacientes, tá? Só que o restante dos 40%, e aí não resolveu, o que que você vai fazer? Então eu tinha essa frustração quando eu era um médico tradicional, né? E, e tem um porém aí dessa questão. Hoje, se você é uma pessoa que está inserida no contexto de uma dieta ocidental, que é uma dieta rica em processados, esses processados, o que é processar um alimento? É tirar as fibras desse alimento, tá? Então, realmente, com água e fibras, eu resolvo parte do problema desse paciente. E isso eu chamo de teste de fibras, tá, Gelli? Que aí tem um outro perfil. Se eu estou atendendo num local mais humilde, por exemplo, hoje eu atendo um posto de saúde com meus alunos, e eu vejo que esse paciente está inserido nesse contexto de dieta. Eu faço teste de fibras por um mês. Eu entro com fibras, oriento a hidratação, né? Fibras solúveis e insolúveis, que tem diferença, isso também. Às vezes, na farmácia mesmo tem um mix das duas, né? E o paciente volta em uma semana, volta em um mês, e fala, doutor, o senhor tirou com a mão o meu problema. Pronto, está detectado um erro alimentar, aí eu vou orientar a açougueira, que é o principal, né? Para falar para a pessoa mais humilde, tudo se você falar para ela, açougue-feira 90% do tempo e deixa o supermercado menor quantidade possível e, se possível, zerar a padaria por um tempo, você vai ver já muito sucesso aí na sua melhora clínica, não só da constipação, como das inflamações e por aí vai, né? Então, faço essa primeira triagem nesses pacientes. E quando não resolve, ou resolve parcialmente, pode ter um outro componente, que aí sim entra a atonia colônica, com seus diversos graus, tá? Que posso ter uma atonia parcial. Para o pessoal entender, é um cólon que pesou e cansou de empurrar cocô duro. Então, aquelas fibras que conecta o sistema nervoso com o sistema muscular, que é o que faz contrair o cólon, alguns locais vão desconectando, tendo pequenas desconexões. Então, esse cólon, que praticamente tem que fazer muita força para empurrar esse cocô duro, ele cansa. A palavra é essa mesmo, ele acaba parando de funcionar, ele perde a funcionalidade dele e o paciente tacando laxante em cima, os laxativos, eles também vão destruindo essas terminações nervosas com o tempo. E você pode pegar graus variados disso, de atonia colônica, tá? Desde aquele que já não funciona mais nada naquele cólon, até aquele que tem só um pouco, tem só uma discinesia, tem só um cólon mais lento. E qual o melhor exame para ver isso? Que não é tão solicitado, mas hoje em dia é barato, que é o tempo de trânsito colônico. Meus alunos já sabem isso, para diferenciar os 3 tipos de constipação: teste de fibras, tempo de trânsito colônico e, para ver a questão da obstrução de saída, uma manometria no retal. E se o paciente tiver fatores de risco, idade maior que 45 anos, um emagrecimento sem causa aparente, uma anemia já investigada sem causa aparente, eu tenho que também colocar uma colonoscopia aí nesse escopo para estar investigando mais aprofundado esse paciente. E dentro do outro contexto que a gente vai conversar também, né? Eu prefiro mostrar e ver que realmente não tem nada orgânico para ter certeza que é algo funcional, como a síndrome do intestino irritável, categoria constipante. Então, a triagem, Gelli, é mais ou menos assim que eu costumo raciocinar. Uhum. Não, por aqui eu tenho uma grande dificuldade. Aqui na nossa região, o tempo de trânsito colônico, ele praticamente não existe. A gente tem que importar as cápsulas de fora. E se eu faço o pedido, sim, loucura, né? Fazer um raio-x, engolir uma cápsula, o que você está querendo, doutora? E é um exame tão simples, né? Um raio-x, em que a pessoa toma a cápsula e vai fazendo raio-x seriado para ver se a cápsula está andando ou não. Então, eu acabo tendo que fazer
testes caseiros. E claro, né, a gente não consegue mensurar igual o exame, mas é uma forma da gente mensurar. Aí eu falo para o paciente, ou você toma uma colher de sopa de gergelim dissolvida na água, ou pega o milho, né, com a casca, de preferência a espiga, né, e come sem mastigar, ou então a própria beterraba, né, raladinha, ou o suco dela, você toma e vê em quanto tempo isso vai aparecendo nas fezes, né, de uma maneira assim bem leiga, bem caseira, para a gente tentar trazer essa informação. Porque muitas pessoas não têm a mínima ideia de quanto tempo leva, né, para as fezes chegarem, para as fezes serem formadas, né, o tempo do alimento entrar na boca até ele sair. E isso é uma forma de a gente poder avaliar. Só que é difícil a gente conseguir e em alguns lugares até, você falou que é barato, mas em alguns lugares o valor da cápsula é bem alto e acaba saindo caro para o paciente. Então é uma grande dificuldade que a gente tem para fazer essa avaliação. Pronto, se você souber fornecedor dessa cápsula aí, você pode me passar. Eu tive uma paciente do Rondônia, se eu não me engano, ela está bem longe, tá? E ela conversou na radiologia lá e o pessoal providenciou, só que aí eu tive que fazer pedido de três ou quatro raio-x, né, de abdômen, né? Que aí eles cobraram como se fossem os 3 raios-x e ela conseguiu fazer. Então, aqui em Mineiros também, que eu estou no interiorzão igual a você, né? Também não tenho local para isso. Então, eu vou comprar as cápsulas, porque, gente, dá tanta informação, porque para o pessoal entender um pouquinho, né? Para ficar bem, bem didático, tá? Você engole uma cápsula que tem 20 argolinhas, que é como se fosse metálica, que você consegue ver ela no raio-x. Então você bate o raio-x no dia que engoliu para ver que está lá dentro, né? Aí você volta no dia seguinte, com 3 dias, com 5 dias, tem gente que faz com 10 dias também. Em 10 dias, praticamente, não tem que ter mais cápsula lá, né? E o paciente que tem atonia colônica, por exemplo, você vai ver cápsula em toda a moldura do cólon do paciente. Então, está detectado uma atonia. Então, já dá para conversar isso com o paciente. Tem pacientes que têm dólico-omega sigmoide, aqueles transversos que descem até lá na pelve. E mostra pra gente, desenha que aquilo ali está atrapalhando o paciente e muitas vezes ajuda até em decisão cirúrgica. Eu tô com uma pacientinha que tem um sigmoide que eu falei para ela, nossa, eu não sei como é que você evacua com todo esse cólon em excesso que você tem, né? E ela tentou todas as medidas clínicas, mas chegou o momento. Vamos ter que tirar um pedaço desse cólon, né? Uma cirurgia letiva, que vamos fazer por vídeo, laparoscopia, mas perfeitamente indicada, porque eu mostrei para ela. Ela faz osteopatia, ela faz hidrocolonterapia e ela só evacua sim, senão ela não consegue. Então, imagina assim, você põe na balança risco-benefício, põe na balança qualidade de vida. É uma paciente de 50 anos, empresária, que tem a vida toda pela frente, ela vai sofrer dali até os 100 anos, né, se ela chegar, com certeza, se cuidando, ela chegaria. Então, tudo isso o bom da integrativa, Gélio, não sei se você sente isso também, é que a gente divide a responsabilidade, né? O paciente participa. E assim, é legal a gente dar as alternativas e ver com o paciente o que ele está disposto a fazer ou não. Porque tem pessoas que têm que abrir mão de tantas coisas que aí ele prefere, né? Não, né? Por essa história, eu preciso fazer um tipo de cirurgia eletiva que tem os riscos, claro, mas vai me trazer muito benefício. Então, claro, super bem indicado. E é interessante a gente conversar sobre isso, porque tem pessoas que só conseguem evacuar com laxante. E a gente sabe que alguns tipos de laxante, ele vai ter efeito colateral, né? Se você usar a longo prazo. Inclusive, tem alguns tipos de pessoa que tem predisposição genética que, se usar laxante por longa data, pode ter lesão neoplásica, pode ter risco de neoplasia.
por transformação. Então, risco-benefício. Entre tomar laxante para o resto da vida, ter um câncer de intestino, fazer uma cirurgia eletiva programada com risco mínimo, a gente tem que levar isso em consideração. E ver todas as alternativas, né? Tem pessoas que não vão se dar bem com medicação e tratamento clínico. Isso é o mais importante. E especialmente, não demorar para procurar ajuda. Porque, especialmente quando a pessoa já tem uma vida toda de intestino preso, vai cansando cada vez mais essa fibra, né? E vai tendo alterações anatômicas. Então, quanto antes a gente buscar ajuda, antes a gente tentar modificar essa microbiota, melhorar a própria, que a gente pode falar da sinergia, né? Melhorar a contração, o ato evacuatório, melhorar a alimentação, repor fibras, repor nutrientes, repor magnésio, né? Quanto antes a gente entrar nisso, o desfecho pode ser positivo. Então, lembrar desses aspectos. Verdade. Não, medidas clínicas, né? Além do laxante, que infelizmente alguns pacientes acabam precisando, e é uma decisão aí sim conjunta, que eu mostrei para ele que esse colo não funciona mais. É um paciente que financeiramente não consegue fazer uma hidrocolonterapia a cada 10 dias, não consegue ir no osteopata para fazer com que essa víscera movimente. Então, esse acaba tendo que pôr na balança o risco-benefício do uso do laxante. Aí, nesse caso, a gente acaba optando pelos mais naturais possível, né? E existe também a questão pelo menos aonde eu formei na região, né? Da questão da doença de Chagas, que o pessoal que nunca esteve numa faculdade pública, né? Igual eu formei Uberaba. Uberaba era o berço da doença de Chagas há uns 30 anos atrás. Então, tudo que eles puderam investigar, eles investigaram ali próximo também, Bambuí, tem toda uma história lá que eles sempre contam pra gente. Então, eu pergunto para o paciente constipado hoje em dia aonde ele nasceu. Porque a doença de Chagas pode demorar 30, 40 anos para manifestar sintoma, e um dos órgãos-alvo é o cólon. Então, eu já fiz muito diagnóstico de doença de Chagas crônica por conta disso. O paciente constipado e achava que aquilo era o normal dele, você faz o Machado Guerreiro, tá lá, Machado Guerreiro positivo. Então, ele tem um tropismo, esse protozoário, pelos plexos nervosos do cólon, e à medida que ele vai migrando ali, ele vai arrebentando, lembra aquilo que a gente falou no comecinho? Aquelas conexõezinhas vão se desfazendo e gera praticamente uma aganglianose adquirida, diferente do Hirschsprung, que é a aganglianose, que se a criança nasce com aquilo ali, é cirurgia imediato, tá? E aí entra um outro porém. Existe o Hirschsprung ultra curto, que só tem um local sem nervos, que o cocô chega bem até ali, e dali ele acaba indo por empurrão. O cocô de cima vai empurrando, aí uma hora ele desce. Aí isso acaba gerando megaretos, crianças aí, 12, 13 anos, que você faz um raio-x, o reto dela vai para cima do umbigo dela, que vai se adaptando, né? Aquele tanto de cocô. E o engraçado, assim, que acaba chegando no consultório como perda de fezes. Aí, doutor, como é que perde fezes? Aí vocês vão lembrar que o reto é um órgão sensitivo. Eu estou com uma pedra de cocô lá dentro, estimulando ele o tempo todo. O reflexo inibitório reto anal faz com que o esfíncter interno relaxe e o cocô duro, estimulando a parede, vai produzir muco, produzir secreção. Vai passar por essa pedra e vai ser uma criança aí, um adolescente de 12 anos, que está perdendo cocô na calcinha, na cuequinha, e começa a dar mau cheiro. É a criança que não quer ir mais na escola, porque os coleguinhas começam a pegar no pé. Olha o tanto de coisa que pode influenciar, gente. E começa a gerar trauma psicológico para essa criança também, né? Exato, exato. E ninguém parou para pensar nessa possibilidade. Então é um segmento muito pequeno, é um anelzinho bem pequeno que aí sim talvez uma cirurgia diminuir o tamanho desse reto,
vai ajudar esse paciente para parar essa hiperestimulação. Ou algumas vezes tirar aquela pedra de fecaloma que está ali dentro e manejar com essas medidas clínicas, né, que nós da Integrativa temos várias armas terapêuticas antes da cirurgia, vamos falar assim. Às vezes ele segue bem, segue com uma alimentação de absorção mais alta, para, nesse caso, não gerar tanto resíduo lá para baixo. Então, gente, é individualizar. Não tem como ter uma receita de bolo pronta, que eu vou tirar da gaveta, né, igual na época que eu era um médico tradicional eu fazia. Hoje em dia é impraticável essa medicina, né, Gélia? É por isso que o normal é ir ao banheiro frequentemente. Não é para achar que foi a vida toda assim, tá tudo bem. É esse o conceito que eu quero trazer para vocês. De que o intestino preso, seja de uma vida ou seja recente, ele não é normal. Você até pode tentar sozinha medidas alimentares, medidas de osteopatia, outras medidas. Só que, se você não encontrou alternativa, busque um coloproctologista, um profissional da linha integrativa, um profissional que entenda medicina funcional, para tentar achar qual é a sua causa. E aí, Eurípides, falando, né, a gente falou a respeito do trânsito lento, que é quando o cólon para de funcionar, fica mais lento, tem essa denervação, né? E agora a gente vai para um segundo tópico, que é um tópico também, digamos que é das exceções da constipação, mas a gente tem que levar em consideração, que são as obstruções, né? Ou essa dissinergia. Explica pra gente um pouquinho qual é o mecanismo, como a gente diferencia de trânsito lento, como a gente avalia, especialmente em questão clínica. Pronto, vamos lá. Então, esse pacientinho chegou até mim, fiz o tempo de trânsito colônico e ele não distribuiu no cólon todo, no 5º a 10º dia. Esse paciente foi diferente. Ele ainda tinha uns 10 ou 15, tudo acumulado ali do lado esquerdo, me mostrando que tem alguma coisa errada na musculatura que está jogando aquilo ali para fora. Então aí eu caracterizo que provavelmente ele tem uma obstrução de saída, ou uma evacuação obstruída, e aí sim eu lanço mão da manometria no retal, que a manometria no retal me dá um monte de informações dessa parte fisiológica, tá? E até aquela questão, né? Eu evacuo todo dia. Porém, é o cocôzinho de cabrito, ou então eu saio do vaso com aquela sensação de evacuação incompleta, faltou alguma coisa. Isso também sinaliza para a questão da constipação por obstrução de saída. Eu sou uma pacientinha que eu tenho que pôr meu dedo dentro da vagina para ajudar a evacuar. Mais um sinal de que a musculatura ali, né, da pelve, tá frouxinha, as coisas estão desabando ali em cima e o reto não dá conta de funcionar desse jeito. Então, tudo isso faz parte do que a gente colhe na história do paciente e fazendo uma manometria vai me mostrar o grau desse problema. Existe um outro que é a contração paradoxal do bulbo retal, né, que o bulbo retal abraça o nosso reto. Quando a gente não quer evacuar, ele fica contraído e deixa o nosso reto torto. Então, o normal é ter cocô dali para cima. O pacientinho que tem cocô fora do horário de evacuar, dali para baixo, eu tenho que pensar em coordenação dessa musculatura evacuatória. Tá? Por isso que eu até comento, o pessoal fala da tchuca, né? Que quem faz sexo anal quer fazer. Eu falo, você está precisando de tchuca para não passar o cheque, que o pessoal fala, né? Você está precisando primeiro ver o que está acontecendo com essa sua musculatura da evacuação. Tem alguma coisa errada aí. Outro sinal, né? Porque aí quando está lá contraidinho, você, quando vai fazer cocô, se está funcionando tudo certinho, esse músculo relaxa, seu reto retifica, o cocô passa. Mas tem gente que não relaxa, fica contraído. Vai fazer cocô? Vai, mas eu preciso fazer um esforço tão grande para vencer esse músculo, né? Que às vezes entra tudo em estafa ali e aí você levanta com essa sensação de evacuação incompleta. Outra opção é a hipertonia do esfíncter interno, que o normal é ele relaxar quando eu vou evacuar, mas nessa pessoa não relaxa. Ela vai evacuar? Vai.
mas vai fazer um esforço maior, aumenta o risco de hemorroida por desabamento do coxinho hemorroidário, aumenta o risco de fissuras e por aí vai. Então, é entender que as coisas estão interligadas, tá? Ah, aquele parto normal que eu tive lá atrás, o cara fez um corte que quase emendou minha vagina com meu ânus. Paciente acima de 50 anos, eu examino o períneo dela se ela teve parto normal, que muitas vezes eu vejo defeito nessas musculaturas. Faz parte da investigação das questões de constipação ou perdas também, né? Que às vezes o paciente começa a manifestar com perdas por conta de fraqueza dessa musculatura. E eu não sou contra parto normal, gente, de forma nenhuma. Porém, tem um tempo para isso. Está demorando, a criança, aquela questão não está encaixando direito. Tem a ciência aí. Por que não fazer uma cesárea, né? Ah, mas cesárea não atrapalha a formação da microbiota? Desde que já tenha rompido essa bolsa, né? Hoje os estudos já mostram que se houve rompimento de bolsa, é praticamente igual à assinatura da microbiota do parto vaginal, tá? E grandes centros já estão adotando ir lá na vagina da mãe, deixar uma gaze e passar no rostinho da criança, passar no corpinho da criança. Não é nojento, gente. Tem gente que fala, isso é nojento. Fisiológico. Você nasceu pelo parto vaginal, então... Exatamente. E para essas pessoas, Eurípides, essas pessoas que fizeram a manometria, veio a manometria alterada, identificou-se que tem uma alteração no períneo, essas pessoas, algumas podem se beneficiar da fisioterapia, do próprio biofeedback que é feito pela manometria, e tem pessoas que talvez precisam também de cirurgia, e é uma cirurgia de períneo. Você consegue rapidamente falar para a gente assim, qual é o tipo de pessoa que vai precisar do quê? Através da história mesmo dessa pessoa? Vamos lá. Essa pessoa que está precisando ajudar com o dedo, né? Mostra que realmente as estruturas estão pesando e caindo naquela pelve enfraquecida, tá? Algumas pessoas, a gente tem que fazer... Eu não tenho costume de fazer esses exames, vídeo de ecografia. Eu acho que é muito Seria difícil. Um sonho, né? Mas eu acho que não tem centro nenhum aí que tem isso. Não, onde eu aprendi a proctologia, que foi lá no Einstein, lá eles tinham vídeo de defecografia, defecorressonância, coisa mais maravilhosa do mundo. Não é a nossa realidade. Não é. Muitas vezes a paciente tem um útero aumentado de tamanho, já tem miomas muito grandes, que quando ela senta no vaso para fazer o cocô, esse útero entra na pelve dela e acaba com o reto. O reto não vai conseguir trabalhar daquele jeito. Então, eu posso conversar com o ginecologista, né? Já é uma paciente, às vezes, de 50 anos, esse útero aí já não está ajudando muita coisa. Se é possível, retirar e subir, tá? Subir aquilo, fazer o slim, né? Que o pessoal fala, slim vaginal, que muitas vezes está associado com a perda de urina também. É uma pacientinha que espirra, perde urina, dá uma gargalhada quando olha, ou vai na academia, já vê que está perdendo urina. Então, a musculatura ali, gente, ela é toda interligada. Os nervos que inervam aquela região são os mesmos, né? O nervo pudendo, tá? Então, são estigmas de que tem algo errado naquela pelve, naquela musculatura. E eu não conheço nenhum personal ou que vai te falar, vamos malhar a musculatura pélvica. Ninguém malha a musculatura pélvica. Então, assim, aí entra a importância de ter na equipe uma excelente fisioterapeuta pélvica, né? Que aí ela entra em ação para ajudar a gente reabilita alguns, tá? Vamos dizer, às vezes perdeu tanta função que eu não tenho como deixar essa pessoa 100%, mas melhorar sempre a gente consegue um grau de melhora, né? E geralmente é quando tem queixas duplas assim associadas, né? Eu pergunto muito do sistema urinário também, eu pergunto como é que foi o parto, mesmo alguns partos cesáreas aí, né? Se teve muitos filhos, se teve algum outro tipo de cirurgia pélvica. Então faz parte da nossa anamnese, né, Jane? Uhum, sim, com certeza. Então, essas pessoas, elas vão ser direcionadas individualmente,
de acordo com cada história. E lembrando, né, puxando para a parte da proctologia, as pessoas que têm hemorroidas grandes, prolapso retal, ou então aquelas pessoas, fissura é uma coisa terrível, que dá muita constipação, e é um ciclo vicioso, né, porque a pessoa tem medo de evacuar, constipa mais ainda, não cicatriza essa fissura. Então, às vezes, nesses problemas anorretais, precisa da avaliação de um coloproctologista para ver se vai precisar fazer alguma intervenção, para ver se vai precisar fazer alguma cirurgia, corrigir algum defeito anatômico, para relaxar essa musculatura, para não ter esse anismo, que é esse ânus extremamente apertado. Na fissura é muito comum isso, né, Eurípides? Quando a pessoa tem muita dor, ela faz uma contração paradoxal do músculo mesmo e não relaxa, justamente pelo reflexo da dor. E aí é importante corrigir, cicatrizar todos os defeitos que tem ali no ânus para a gente poder dar uma resolução para essa constipação da pessoa, né? Então falamos dos dois principais. E agora, para a gente finalizar, vamos fazer uma pincelada das pessoas que têm intestino irritável do padrão constipado. Que é muito comum as pessoas acharem que síndrome do intestino irritável é só diarreia, mas muitos têm o diagnóstico de constipação associado a um pulo do gato, que é a dor abdominal, e essa é o que faz a total diferença no diagnóstico e na abordagem também, porque a gente tem que tratar de maneiras diferentes. Então vamos falar um pouquinho sobre esse problema de saúde. Então, vamos lá. Intestino irritável, eu posso dizer aí que uns 40% dos meus pacientes têm, né? E que me procura, né, para modulação intestinal. Mas, de qualquer forma, não sei a sua experiência, eu prefiro 1000 vezes a intestino irritável constipada do que a diarreica, que essa é mais difícil de lidar, né? Que tem menos arsenal terapêutico aí para a gente ajudar a paciente. Mas eu tenho que imaginar da seguinte forma: a paciente que tem esse diagnóstico, ela já passou por diversos médicos e muitas vezes o colega virou e falou para ela: cara, você não tem nada, tá tudo bem. Mas é ela que está sofrendo, ela sabe que não tá tudo bem. Então é uma pacientinha que já chega, senta na minha frente ali na defensiva. Porque vai ser mais um que vai falar as mesmas coisas. Então a primeira coisa é acolher essa paciente. Ouvir com atenção e ver cada mecanismo do processo, porque o que é a síndrome do intestino irritável? É óbvio que se eu pegar o critério de Roma 4, eu vou encaixar ela, que é o que a medicina tradicional gosta, colocar em caixinhas, porque cada caixinha tem um remedinho que eu consigo, pelo menos, paliar parcialmente a paciente, né? Mas a gente faz diferente, tá? É bom eu saber que ela está próxima àquela caixinha, não estamos desdenhando isso de forma alguma, porém, as condutas são um pouco diferentes. Por quê? É uma pacientinha que tem inflamação de baixo grau. Então, essa conexão intestino-cérebro aí tá exacerbada a resposta dela, tá? Geralmente é uma inflamação hipotalâmica. Então, é sistema nervoso central. Então, se eu não tratar aquilo ali, a inflamação de baixo grau desse sistema, dificilmente eu resolvo o problema. E tratar não é só remédio. Tratar é desinflamar, melhorar a alimentação, hábitos de vida, atividade física, sono reparador. Então a gente age em todos esses eixos aí para ajudar na desinflamação e, por que não, uma medicação. Né? A gente usa ali como... Com certeza. Usa ali como uma bengala que mais para frente eu vou retirar. Mas o colega tradicional, ele acaba mirando numa coisa e acertando sem querer, e acaba melhorando parcialmente a paciente, porque uma das drogas, que não é nada não, é a ansiedade, toma esse remedinho aqui, que é a amitriptilina, por exemplo, ela ajuda na inflamação de baixo grau, ela ajuda na inflamação hipotalâmica. Então, ele acaba, talvez não fechando o diagnóstico, mas empurrando esse diagnóstico mais para frente e criou uma dependência numa medicação para a paciente, porque não agiu nos outros fatores, e a paciente vai, não, eu melhorei com esse remédio, eu vou tomar ele pro resto da vida. E só fica trocando receita. Então, usou uma arma correta do jeito errado, tá?
é outra coisa. Uma pacientinha que tem uma hipersensibilidade visceral. Uma distensão na minha alça, eu, opa, senti um incômodozinho. Para ela é como se fosse um elefante pisando na barriga dela. Então, eu preciso desinflamar essas terminações nervosas, né? E nós, médicos, temos uma arma excelente para isso, que é o naltrexona em baixas doses. Eu uso bastante nessa patologia, porque, além de tudo, age no sistema imunológico, porque tem o fator imunológico, o fator relacionado à microbiota, tá? Então, com o naltrexona, eu já estou modulando tudo isso, né? Eu costumo brincar que é uma arminha aí que nós médicos temos, né? Que só nós podemos prescrever mesmo. Então, Por temos enquanto, que... né? por enquanto, temos que usar essa arma, tá? E é uma pacientinha, eu vou dar um outro exemplo, tá? Da medicina integrativa aí, que alguns colegas tradicionais podem até torcer o nariz, tá? Mas é uma disfunção também do eixo da serotonina. Aham. A hidrocolonterapia, que é uma água morninha, 35 graus, entrando numa velocidade constante, feitas em bons locais, que tem pessoas que não estão simplesmente lavando o seu colo, são pessoas que estão te aplicando uma terapia, vão fazer aquela massagem abdominal, você vai liberar bastante serotonina ali naquele momento, tá? E muitos pacientes melhoram. Aí você desmama ele daquele processo. O problema é quando o paciente encontra uma terapia dessa num local que nem médico tem, nem profissional da saúde, que seja um fisioterapeuta, tenha, e viciou naquilo ali, gente. Libera serotonina, o cara vai toda semana. Não, Causa resolve o bem-estar. problema. Uhum. Causa bem-estar. Então, até isso tem que ter indicação, tem que ter o cuidado e o controle. Eu tive alunos que fez TCC sobre isso e ficou maravilhosa a TCC deles, explicando justamente isso, né? Que por conta de maus profissionais, a gente acaba não conseguindo validar no Brasil uma terapia que é excelente para algumas patologias, para funcionar igual eu disse para vocês, como uma bengala até eu chegar na homeostase que eu quero com aquele paciente. Exatamente. E lembrando que a serotonina é produzida pelo intestino, pelo metabolismo do triptofano, que quem faz é a microbiota. Então, se eu não modulo esse paciente, às vezes, eu não sei se chega para você, eu não sei o que você tem pego aí, Eurípides, mas quando eu comecei a dosar a serotonina da galera, meu Deus, eu fiquei chocada. Chocada, especialmente as pessoas com depressão. A serotonina é praticamente zerada. Aí é uma pessoa que é compulsiva por doce, depressão em troca de um monte de medicamento, totalmente inflamada, microbiota péssima e não tem produção. Não adianta, né? Então a gente tem que modular esse paciente, dar alimento de qualidade e também deixar essa microbiota no maior equilíbrio possível. Porque também dar triptofano para uma microbiota ruim desvia o eixo do triptofano, né? Então a gente não tem a produção da serotonina. Então, se a gente modula esse paciente como um todo, a gente vai devolvendo a capacidade da microbiota fazer serotonina e melhorando a qualidade de vida desse paciente. E só o fato da gente devolver o bem-estar para ele, já é uma excelente melhora, né? Assim, da qualidade de vida mesmo do paciente. Às vezes ele ia no banheiro uma vez na semana. Você vai trabalhando, ela consegue ir a cada 2 dias. Já é uma grande vitória. É que as pessoas são muito perfeccionistas, né? Ou é tudo ou é nada. E o meio do caminho às vezes existe. E só o meio do caminho já pode trazer uma qualidade de vida para o paciente. É isso que a gente tem que fazer. A medicina não consegue chegar a tudo. Mas o máximo que a gente puder trazer de bem-estar para o paciente, isso já é uma vitória. Mas entrando nesse assunto que você está falando, é bom a gente pincelar um outro tópico, que tem gente que acha que modular uma microbiota é prebiótico e probiótico apenas. E aprende daquele jeito, de orelhada, e faz. Você vai melhorar parcialmente o paciente, tá? E ele vai falar, não, foi bom, eu melhorei. Depois vai parar de seguir com você, vai continuar tomando aquilo ali a esmo, ou seja, você está usando uma excelente arma de forma errada novamente. Então, essa é a diferença, né, da sintonia fina do negócio. Não é prebiótico e probiótico, tem a hora certa para isso,
tá? Algumas vezes, alguns estudos mostram benefícios de fazer isso logo de cara, né? E lembrar que prebiótico é comida de verdade, ponto. Se você já diminui esse supermercado, zera essa padaria, aumenta esse açougue e feira, você já está fazendo 90% aí pela sua saúde da microbiota. É a lição de casa, né? E agora, Ulisses, para a gente finalizar, queria que você comentasse um pouquinho rapidamente do que a gente tem de novo que está surgindo ainda, é uma coisa que ainda está em estudo, que é o transplante de fezes. Se nesses casos é indicado, não é indicado, é viajar demais? Conta um pouquinho da tua experiência, o que você tem visto. Inclusive, foi um dos temas de TCC dos meus alunos esse ano também. Foi TCC 1, que é tipo um projeto, né, que vai virar TCC 2, mas eu gosto que eles já aprofundem na parte da literatura. Fizemos uma literatura abundante sobre o tema, que a gente não sabia que tinha tanta coisa a respeito, e lá fora já é promissor isso, tá? Para o que já é feito, que é a infecção pelo Clostridium difficile, né? Aquele paciente tem uma diarreia crônica por conta disso. Mostra melhoras de até 4 anos. Esse paciente fica sem ter problema por 4 anos. Se voltar a hábitos antigos, tomar antibiótico de novo, o problema volta. Mas já tem estudos ainda pequenos, né? Porque não tem como você padronizar, não é padronizado ainda, tá? No Brasil, lá fora alguns lugares são padronizados, mas a pequena literatura que existe já mostra muito benefício, tanto para constipação quanto para síndrome do intestino irritável. Porque, só que é assim, gente, ó, vocês entendem o que é o probiótico? São bactérias que eu industrializei, que eu consigo industrializar e passar para a pessoa, que elas estão em forma de sementinhas, que quando chegar no local correto de oxigênio, de nutrientes, aquilo ali aflora e te ajuda por um determinado momento. Também ela tem um tempo de vida, por isso que você tem que ficar tomando, tá? Qual que é a diferença da microbiota do transplante fecal? Geralmente é feito quase que in natura, né? O paciente chega lá, o doador colheu naquele momento, filtrou, tem toda uma filtragem, tudo, né? Hoje em dia estão nascendo protocolos que mostram aí como é que vai selecionar esses doadores, está cada vez mais específico, e nós colocamos algumas coisas ali de microbiota, de alguns bichinhos que não sobrevivem para ir para uma cápsula, mas lá no cocô in natura está vivo. Então tem coisas que o transplante de fezes passa para esse paciente que ainda necessita de muito estudo, por conta da gente não conseguir isolar aquele fator ali. Então, é muito promissor, é algo que pode, por 5 a 10 anos, vai virar algo padronizado aí pra gente. Que legal, incrível esse conhecimento, Eurípides. Olha, eu quero agradecer demais a tua disponibilidade e tudo que você trouxe de conhecimento. Eu acho que essa troca de ideias, troca de experiências, troca de tudo que a gente tem visto nos últimos anos na medicina tradicional e na medicina integrativa é muito incrível, né? E assim, hoje o profissional que ele não tem essa visão é um profissional que vai ficar para trás, é um profissional que está atrasado. Então, quanto mais colegas a gente tiver com essa visão integrativa, essa visão funcional, essa visão da causa, de tratar a causa, tratar a pessoa como um todo, mais a gente tem a tendência a acertar, né? E a trazer qualidade de vida mesmo, que é o nosso intuito, né? Eu agradeço demais. Aí queria deixar o espaço para você deixar a sua mensagem final e agradecer sempre. E a casa está sempre aberta para você vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Você é irmãzinha aí de integrativa, né? A gente praticamente começou junto ali, né? Até nossas perguntas iniciais ali eram parecidas. E estou disponível para você para o que precisar. Pessoal, eu atendo por telemedicina o Brasil inteiro, tá? Presencial só Mineiros e Brasília, que eu ainda tenho meu vínculo com Brasília. E deixar a mensagem que uma medicina não é inimiga da outra. Pelo contrário,
quem sabe usar bem das duas ferramentas está anos-luz na frente. Então, é se despir de preconceitos. Eu lembro direitinho quando eu fui no primeiro curso de medicina integrada, de hidrocolonterapia e ozonioterapia da doutora Sarina, de Minas. E eu postei isso, na época que eu ainda nem era papo de reto direito. Foi uma chuva de pessoas falando mal, colegas, falando, o que é isso? Não é possível que você vai para esse lado. Aí eu só falei, ó, eu só critico o que eu conheço. Não conheço ainda. Vim exatamente para conhecer. Então aquilo ali abriu minha mente. Dali para frente, tudo que falava microbiota, homeostase intestinal, eu me inscrevia e fazia. E até hoje, né? Tem 2 anos que eu estou nessa levada aí, não arrependo 1 milímetro. E parece que sempre tem alguma coisa nova para aprender, né? Ignorante é aquele que acha que sabe tudo. Porque a gente tem, assim, muita coisa a aprender, muitas experiências para trocar. E é exatamente isso. Uma não é inimiga da outra, as duas se complementam. E quanto mais a gente tiver essa integração e a abertura, né, entre os colegas da linha tradicional, melhor para o paciente, que é isso que a gente quer, não é verdade? Exato, o foco é sempre ele. Porque aquela doença, talvez você consiga melhorar 89, 98% dos pacientes. Mas aquele que está na sua frente é o 1%, que ninguém melhorou. E aí? Você não tem nada para ajudar ele? Então, aí que vem as pulguinhas atrás da orelha que faz a gente sair da zona do conforto e estudar. É por esses aí, esses que já estão sofrendo há tanto tempo. Então, sempre o foco é o paciente, é a melhora do paciente. E fala do teu perfil, como que é o nome para a galera que não conhece, que é meu seguidor aqui para seguir. É super legal o perfil dele. Então, o Papo de Reto, @Papo de Reto, nasceu com o intuito de divulgar o câncer coloretal e foi no mesmo período, mais ou menos, que eu entrei na medicina integrativa. Aí eu falei, eu vou usar a ferramenta, então, para ir mostrando, divulgando o que eu estou aprendendo. Até, não sei se está maçante, que eu estou falando, já tem quase 2 meses de H. pylori. Tudo que eu tenho lido sobre H. pylori. Como eu quis fazer um estudo profundo, eu falei, não, tudo que eu pegar aqui, eu vou jogar lá para a rede social. Aí minha esposa que faz a arte, tudo, será que não vai ficar maçante, tudo? E o feedback é excelente do pessoal que acompanha mesmo, né? Que todo dia, eu acho que tem de 2 a 3 anos que não falhei um dia de postagem, e muitas são sequenciais, então a pessoa que às vezes entra de gaiato, pega um assunto andando, vai ter que ir lá atrás olhar algumas coisas, e é isso. Me encontrei na medicina, me encontrei no propósito de vida, estou aqui para ajudar pessoas aí para melhorar a sua qualidade de vida. Ah, incrível, Eurípides. Eu adorei o nosso papo. Muito obrigada pelo teu tempo mais uma vez, uma honra. E vamos marcar mais vezes para trazer conhecimento para a galera. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.